Existe algo acontecendo no seu corpo quando você retém, algo que a ciência ainda não consegue medir, mas que as mulheres sentem instantaneamente. Enquanto você gasta fortuna em roupas caras, perfumes importados, carros para impressionar, existe um wingman biológico dentro de você sendo desperdiçado todos os dias. Um sinal invisível que seu corpo deveria estar emitindo, mas que você mata no primeiro impulso, na primeira ejaculação desnecessária. Por milhões de anos, os machos de todas as espécies usaram sinais químicos invisíveis para comunicar força, saúde, potencial reprodutivo. E você? Você confunde seu corpo todos os dias, fazendo-o acreditar que já conquistou, já reproduziu, já venceu, quando na verdade está apenas desperdiçando sua essência em telas vazias. Hoje você vai descobrir como a retenção seminal desperta um magnetismo primitivo que vai além da lógica, da aparência, do status social. Como seu corpo, quando preserva sua energia vital, começa a emitir sinais que tocam o instinto feminino mais profundo. Aquele que não mente, não julga pela superfície, mas sente a verdade energética de um homem. Se você já sentiu que algo muda na forma como as mulheres te olham quando você está em retenção, se percebeu essa atração inexplicável que vai além das palavras, então fique até o final. Porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre magnetismo masculino real. Antes de prosseguirmos, quero apresentar algo que pode acelerar dramaticamente sua transformação. Existe uma ferramenta poderosa que foi criada especificamente para homens que estão prontos para a mudança real. O Caminho Sagrado do Homem Moderno é o e-book oficial do O Buscador que revela a guerra invisível sendo travada contra sua masculinidade. E, mais importante, como vencer essa guerra de forma definitiva. Não são teorias acadêmicas. São princípios práticos que funcionam no mundo real para homens reais, enfrentando desafios reais. Se você está pronto para parar de viver abaixo do seu potencial, se quer ferramentas concretas ao invés de motivação vazia, se está disposto a fazer o trabalho necessário para a transformação real, este e-book foi criado para você. O link está na descrição. Há milhões de anos, muito antes das palavras existirem, os seres vivos já se comunicavam. Não através de sons ou gestos, mas através de moléculas. Sinais químicos invisíveis que carregavam informações vitais. Eu sou forte. Eu sou saudável. Eu sou capaz de proteger e prover. Chamamos isso de feromônios, embora a ciência moderna ainda debata se os humanos realmente os produzem de forma funcional. Mas independente do nome científico, existe algo acontecendo. Algo que todo homem que pratica retenção seminal por período prolongado começa a perceber. As mulheres reagem diferente. Não é imaginação, não é coincidência, não é apenas confiança superficial. É algo mais primitivo, mais instintivo, mais real. Seu corpo possui duas funções primordiais: sobreviver e reproduzir. E durante milhões de anos de evolução, ele desenvolveu mecanismos sofisticados para comunicar seu status reprodutivo ao ambiente. Quando você está saudável, forte, com energia vital abundante, seu organismo emite sinais, através do suor, da respiração, da própria presença energética. Mas aqui está o problema do homem moderno. Ele confunde constantemente esses sinais primitivos. Toda vez que você ejacula, seja com uma mulher real ou numa tela artificial, você está enviando a mesma mensagem biológica para seu corpo. Missão cumprida, reprodução bem-sucedida, pode relaxar. Seu organismo não distingue entre sexo real e masturbação. Para ele, ejaculação é ejaculação. É o sinal de que você foi bem-sucedido na sua função reprodutiva. E quando o corpo acredita que você já conquistou, já reproduziu, já cumpriu seu papel, por que ele gastaria energia tentando te ajudar a atrair mais mulheres?
Por que desenvolveria sinais químicos de disponibilidade e potência se você já demonstrou que está resolvido? É por isso que o homem viciado em pornografia, mesmo sendo fisicamente atraente, muitas vezes não consegue gerar atração real. Seu corpo está constantemente enviando o sinal errado. Eu não preciso de ajuda. Já estou conquistando constantemente. Mas quando você retém, quando você preserva sua energia vital por 60, 90 dias ou mais, algo fundamental muda na programação biológica. Seu corpo começa a perceber: espera, não estou reproduzindo há muito tempo. Preciso fazer alguma coisa. E é aí que o wingman biológico desperta. Seu organismo entra em modo de busca ativa. Ele precisa te ajudar a encontrar uma companheira real. E para isso, ele vai usar todas as ferramentas evolutivas disponíveis, inclusive aquelas que a ciência ainda não compreende completamente, mas que funcionam há milhões de anos. Sinais invisíveis que comunicam força, saúde, potencial e que fazem as mulheres sentirem algo que elas mesmas não conseguem explicar racionalmente. Elas só sabem que há algo diferente em você, algo magnético, algo real. Existem dois tipos de atração: a consciente e a subconsciente. E a maioria dos homens foca apenas na primeira, ignorando completamente a segunda, que é infinitamente mais poderosa. A atração consciente é aquela que você pode racionalizar. Ele é alto, bonito, bem-sucedido, dirige um carro caro, veste roupas de marca. É a atração baseada em sinais sociais externos, em status, em aparência superficial. Mas a atração subconsciente é diferente. Ela acontece antes do pensamento. É instintiva, primitiva, irracional e é impossível de fingir. Você já viveu isso. Conheceu alguém que, objetivamente, não era o tipo de pessoa que normalmente te atrairia. Talvez não fosse o mais bonito, o mais rico, o mais bem vestido, mas havia algo, uma energia, uma presença, algo que te puxava de forma inexplicável. Isso é atração subconsciente, e ela funciona através de canais que vão muito além da visão e da audição. As mulheres, evolutivamente, desenvolveram uma sensibilidade extrema a sinais sutis de qualidade genética, saúde, força, capacidade de proteção e provisão. E muitos desses sinais são químicos, energéticos, invisíveis ao olho nu. Quando você está em retenção prolongada, seu corpo entra num estado biológico diferente. Seus níveis hormonais se alteram, sua postura muda, sua presença se intensifica. E sim, sua química corporal também se modifica. Você começa a emanar algo que comunica em nível primitivo. Este homem possui energia vital abundante. Ele não está desperdiçando sua essência. Ele tem força em reserva. É por isso que mulheres, sem saber explicar o porquê, se sentem mais seguras na sua presença. Porque começam a te notar em lugares onde antes você era invisível. Porque conversas que antes eram forçadas agora fluem naturalmente. Não é porque você mudou suas técnicas de sedução. É porque mudou sua biologia interna. O homem que ejacula compulsivamente está constantemente em estado de depressão energética. Mesmo que ele não perceba conscientemente, seu corpo está sempre se recuperando, sempre tentando restaurar o que foi perdido. E essa depressão se comunica de formas sutis, mas perceptíveis. Suas palavras podem ser confiantes, mas sua energia diz outra coisa. Sua postura pode ser ereta, mas algo na sua presença comunica escassez interna. As mulheres captam isso. Não racionalmente. Elas podem até achar você interessante conscientemente, mas algo profundo dentro delas não ressoa, não conecta, não confia completamente. Porque o instinto feminino foi afinado por milhões de anos para detectar homens que realmente possuem recursos abundantes versus homens que apenas fingem possuir. E energia vital não pode ser fingida, ou você tem ou não tem.
Ou você preserva ou desperdiça. Quando você retém, você não está apenas guardando esperma, está acumulando presença, está concentrando o magnetismo, está permitindo que seu corpo volte ao estado natural de abundância energética. E nesse estado, você emite sinais que tocam a programação mais profunda da psique feminina. Sinais que dizem: este é um homem que se valoriza, que não desperdiça recursos preciosos, que possui autocontrole e disciplina. E isso, em nível subconsciente, é irresistivelmente atrativo. A ciência oficial pode não ter evidências definitivas sobre feromônios humanos, mas ela tem evidências abundantes sobre como mudanças internas se refletem em sinais externos perceptíveis. Quando você pratica retenção seminal, transformações mensuráveis acontecem no seu organismo. Seus níveis de testosterona se estabilizam. Sua produção de dopamina se normaliza. Seu sistema nervoso se acalma. Sua postura se melhora. Sua voz se aprofunda. E cada uma dessas mudanças comunica informações específicas para quem está ao seu redor. Uma postura mais ereta comunica confiança e dominância. Uma voz mais profunda sinaliza maturidade e estabilidade hormonal. Movimentos mais calmos e deliberados indicam controle interno e presença real. Mas além desses sinais visíveis, existem os invisíveis. E talvez esses sejam ainda mais poderosos. Seu corpo, quando está em estado de retenção prolongada, modifica sua química interna de formas que a ciência está apenas começando a compreender. Alterações no pH da pele, modificações no perfil de ácidos graxos eliminados através do suor, mudanças na composição química da respiração. Pode parecer mínimo, mas para um sistema sensorial feminino afinado por milhões de anos de evolução, essas diferenças químicas microscópicas podem ser percebidas em nível subconsciente. É como um radar invisível que detecta sinais de saúde, vitalidade, qualidade genética. Quando você desperdiça energia vital constantemente, esse radar capta sinais de depressão, exaustão, instabilidade, mesmo que você esteja sorrindo, falando confiante, agindo de forma carismática, porque o corpo não mente. E as mulheres, mesmo sem saber conscientemente, captam a verdade energética por trás da performance social. Já reparou como algumas pessoas, independente da aparência, têm uma energia pesada? Como outras irradiam vitalidade mesmo em silêncio? Como você se sente diferente na presença de alguém doente versus alguém radiante de saúde? Isso não é misticismo, é biologia sutil. Nossos corpos estão constantemente trocando informações através de canais que vão além dos 5 sentidos tradicionais. Microexpressões faciais, sutilezas na linguagem corporal, alterações no tom de voz, modificações no campo eletromagnético pessoal. Quando você está em retenção, todos esses sinais se alinham numa direção: abundância energética. Sua respiração fica mais profunda e relaxada, comunicando calma interior. Seus olhos ganham brilho e foco, sinalizando clareza mental. Seus movimentos se tornam mais fluidos e propositais, indicando harmonia interna. E sim, sua química corporal também se altera de formas que, mesmo não sendo detectáveis conscientemente, podem ser percebidas em nível instintivo. O resultado? Mulheres começam a se sentir mais à vontade na sua presença, mais receptivas às suas palavras, mais interessadas na sua companhia. Não porque você está usando técnicas de sedução mais sofisticadas, mas porque está emanando sinais biológicos mais autênticos de qualidade masculina. E autenticidade, especialmente autenticidade energética, é algo que não pode ser falsificado. Ou você cultiva através da disciplina real, ou simplesmente não possui. Imagine ter um parceiro trabalhando silenciosamente a seu favor 24 horas por dia. Alguém que prepara o terreno antes mesmo de você falar uma palavra.
que cria receptividade antes de você demonstrar interesse, que gera atração antes mesmo de você tentar seduzir. Esse parceiro existe e está dentro de você. Quando você pratica retenção seminal por período prolongado, seu corpo literalmente entra em modo de busca ativa por uma companheira real. E para te ajudar nessa missão, ele ativa todos os recursos biológicos disponíveis. Primeiro, ele otimiza sua aparência física, sua pele melhora, ganha viço e vitalidade. Seus olhos ficam mais brilhantes e penetrantes. Sua postura naturalmente se endireita. Seus músculos ganham tônus, mesmo sem exercício extra. Depois, ele ajusta sua presença energética. Você se torna mais centrado, menos ansioso, mais presente nas interações. Sua voz ganha profundidade e autoridade. Seus gestos se tornam mais seguros e propositais. Mas o mais interessante é o que acontece com sua química interna. Seu corpo começa a produzir e concentrar substâncias que, mesmo não sendo detectáveis conscientemente, comunicam informações vitais sobre seu estado reprodutivo. É como se ele estivesse constantemente sussurrando para o ambiente. Este homem está disponível. Este homem é saudável. Este homem possui recursos abundantes. Este homem seria um bom parceiro para a reprodução. E as mulheres, mesmo sem entender racionalmente, começam a captar essas mensagens. Elas se aproximam mais durante conversas, mantêm contato visual por mais tempo, sorriem com mais frequência na sua presença, iniciam conversas que antes você teria que forçar. Não é mágica, é biologia trabalhando como foi projetada para trabalhar. Durante milhões de anos, os machos que conseguiam comunicar efetivamente sua qualidade genética e disponibilidade reprodutiva tinham mais sucesso em atrair fêmeas. E essa capacidade foi sendo refinada e transmitida através das gerações. Mas o homem moderno interrompeu esse processo. Ejaculando constantemente, ele confunde os sistemas internos responsáveis por essa comunicação química sutil. Seu corpo recebe o sinal: já reproduzi hoje. Não preciso me esforçar para atrair mais ninguém. E por isso desliga o wingman biológico. Para que gastar energia desenvolvendo sinais de atração se aparentemente você já está conquistando constantemente? Mas quando você retém, quando preserva essa energia vital, o corpo percebe: algo está errado. Não estou reproduzindo há muito tempo. Preciso intensificar os esforços. E então ele ativa recursos que você nem sabia que possuía. Sua capacidade de ler microexpressões femininas se aguça. Sua intuição sobre o que falar e quando falar se refina. Sua habilidade de criar tensão sexual apropriada se desenvolve naturalmente. Porque agora você não está apenas tentando conquistar com a mente consciente. Você tem toda a sabedoria evolutiva do seu organismo trabalhando a seu favor. E quando mente consciente e sabedoria biológica se alinham numa direção, o resultado é magnetismo autêntico. Aquele tipo de atração que não pode ser explicada logicamente, mas que é sentida instantaneamente. O tipo de presença que faz mulheres dizerem: não sei o que é, mas há algo especial nele. Esse algo especial sempre esteve em você. Só estava sendo desperdiçado dia após dia em gratificações vazias que confundiam seus sistemas internos mais sofisticados. Existe um ponto de virada na jornada da retenção seminal, um momento em que a transformação deixa de ser sutil e se torna inegável. Para a maioria dos homens, isso acontece entre os 60 e 90 dias de prática consistente. É nesse período que o wingman biológico atinge sua máxima eficiência. Nos primeiros 30 dias, as mudanças são principalmente internas. Você sente mais energia, mais foco, mais motivação. Mas externamente, os efeitos ainda são discretos. Algumas pessoas podem notar algo diferente, mas nada dramático. Entre 30 e 60 dias,
As alterações começam a ficar mais visíveis. Sua pele melhora notavelmente. Seus olhos ganham um brilho especial. Sua postura se torna naturalmente mais ereta e confiante. E você começa a perceber que mulheres estão te notando mais. Mas é após os 60 dias que a verdadeira magia acontece. Seu corpo, finalmente convencido de que você não está reproduzindo regularmente, ativa todos os recursos disponíveis para te ajudar a encontrar uma companheira real. E essa ativação é tão intensa que se torna perceptível até para observadores céticos. Mulheres que antes mal te cumprimentavam começam a puxar conversas. Desconhecidas fazem contato visual prolongado na rua. Colegas de trabalho que sempre foram profissionalmente distantes começam a demonstrar interesse pessoal. E o mais impressionante, isso acontece mesmo quando você não está ativamente tentando conquistar ninguém. É como se você tivesse desenvolvido um campo magnético invisível que atrai a atenção feminina de forma natural e espontânea. Alguns homens relatam experiências quase surreais. Mulheres se oferecendo para ajudar com tarefas simples, iniciando conversas em lugares públicos, demonstrando interesse de formas que nunca aconteceram antes na vida deles. Isso não é exagero nem fantasia. É o resultado de meses permitindo que seus sistemas biológicos funcionem como foram projetados para funcionar. Seu corpo, depois de 90 dias sem ejaculação, está literalmente em estado de emergência reprodutiva. E para resolver essa emergência, ele mobiliza recursos energéticos e químicos que normalmente ficam adormecidos. Você se torna mais sensível a sinais femininos sutis, mais hábil em leitura de linguagem corporal, mais intuitivo sobre timing e oportunidades, mais magnético em nível energético. E as mulheres sentem isso. Não racionalmente, elas podem até ficar confusas sobre por que se sentem atraídas, mas algo profundo dentro delas reconhece: este homem é diferente. Este homem possui algo especial. Esse algo especial não é personalidade, humor ou técnicas de conversa. É energia vital concentrada. É força reprodutiva preservada e redirecionada. É magnetismo biológico funcionando em sua capacidade máxima. Claro, nem todo homem consegue chegar aos 90 dias. A pressão interna se torna intensa. As tentações se multiplicam. O próprio sucesso com mulheres pode sabotar a disciplina. Mas aqueles que persistem descobrem algo extraordinário. O poder real não está em conquistar mais mulheres. Está em se tornar o tipo de homem que naturalmente as atrai sem esforço. E uma vez que você experimenta esse nível de magnetismo natural, voluntariamente retornar ao desperdício compulsivo de energia vital se torna quase impensável. Porque você finalmente entende: o wingman biológico sempre esteve lá. Só estava sendo sabotado pela sua própria falta de disciplina. Existe uma diferença abissal entre tentar ser atraente e ser naturalmente atraente, entre usar técnicas de sedução e emanar magnetismo autêntico. E essa diferença se torna cristalina quando você compara o homem que desperdiça energia vital com aquele que a preserva. O homem que ejacula compulsivamente pode até aprender técnicas sofisticadas de conquista. Pode decorar linhas de abertura, estudar linguagem corporal, praticar conversação, mas há sempre algo forçado, algo performático na sua abordagem, porque no fundo ele está tentando compensar uma carência energética real com habilidades superficiais. É como tentar impressionar alguém com joias falsas. Podem até brilhar à distância, mas quando observadas de perto, a falta de autenticidade se torna óbvia. O homem em retenção prolongada não precisa de truques elaborados. Sua própria presença já é o truque. Quando você preserva a energia vital por meses, desenvolve uma qualidade rara no mundo moderno: autenticidade energética. Você não está tentando ser algo que não é.
Está apenas sendo plenamente aquilo que é. E autenticidade tem um magnetismo próprio que nenhuma técnica consegue replicar. Mulheres sentem isso instantaneamente. Elas percebem que você não está vendendo nada, não está tentando impressionar nem manipular. Está simplesmente presente, centrado, conectado com sua própria força interior. E isso cria um tipo de atração que vai muito além do físico ou do social. É atração para a essência, não para a performance. Quando você conversa, suas palavras carregam peso real porque emergem de um centro energético sólido. Quando você olha nos olhos, seu olhar possui profundidade genuína porque não está escondendo depressão interna. Quando você toca, suas mãos transmitem energia vital porque realmente possuem energia para transmitir. Isso não é sedução no sentido tradicional, é conexão humana autêntica. E mulheres que passam a vida inteira sendo abordadas por homens que fingem ser algo que não são, ficam magneticamente atraídas por alguém que simplesmente é, que não precisa provar nada porque já provou para si mesmo, que não busca validação externa porque cultivou validação interna, que não mendiga atenção porque irradia presença natural. Esse tipo de atração transcende preferências pessoais, tipos físicos, classes sociais, porque toca algo mais fundamental: o reconhecimento instintivo de qualidade energética real. É por isso que homens em retenção prolongada frequentemente atraem mulheres que normalmente estariam fora da sua liga social ou econômica. Porque energia vital abundante comunica valor num nível que vai além de critérios superficiais. Uma mulher pode preferir conscientemente homens altos, ricos, famosos, mas inconscientemente ela será atraída para aquele que possui a energia mais concentrada e autêntica. Porque energia não mente. Status pode ser falso. Aparência pode ser melhorada artificialmente. Personalidade pode ser performática. Mas energia vital ou você tem ou não tem. E quando você tem em abundância, isso se irradia de formas que não podem ser falsificadas. O resultado é um tipo de atração que não precisa ser constantemente alimentada com entretenimento, presentes, validação. É atração pela sua essência, não pelos seus recursos. E isso muda completamente a dinâmica dos relacionamentos. Você para de ser alguém que precisa impressionar constantemente e se torna alguém que naturalmente inspira. Para de ser alguém que busca aprovação e se torna alguém que oferece presença. Para de ser alguém que consome energia feminina e se torna alguém que a nutre com abundância masculina genuína. Essa é a diferença entre sedução e magnetismo, entre técnica e autenticidade, entre performance e presença real. E uma vez que você experimenta esse nível de conexão autêntica, qualquer coisa menor se torna inadequada. Há um estágio final na jornada da retenção seminal que poucos homens alcançam, mas que representa a verdadeira maestria energética. É quando você transcende completamente a necessidade de buscar atração e se torna naturalmente magnético em todas as áreas da vida. Nesse ponto, o wingman biológico evoluiu para algo muito maior. Você se tornou um campo energético que influencia positivamente todos ao seu redor. Não é mais apenas sobre atrair mulheres. É sobre irradiar uma qualidade de presença que eleva qualquer ambiente que você entra. Homens começam a te respeitar sem você precisar exigir respeito. Crianças se sentem seguras na sua companhia. Animais se aproximam naturalmente. Até plantas parecem florescer melhor no seu jardim. Pode parecer exagero, mas é o que acontece quando você preserva e cultiva energia vital por longos períodos. Você se torna um emissor de vida, não um dreno de energia. E as mulheres? Elas sentem isso de forma ainda mais intensa.
porque feminilidade autêntica é naturalmente atraída para a masculinidade genuína. E masculinidade genuína não é agressividade, dominância forçada ou performance social. É presença centrada, força silenciosa, energia vital abundante direcionada conscientemente. O homem que alcança esse nível não precisa mais caçar mulheres. Elas gravitam naturalmente ao seu redor, não por manipulação ou técnicas, mas por reconhecimento instintivo de qualidade energética superior. E quando isso acontece, você se depara com uma escolha interessante. Você pode usar esse magnetismo para multiplicar experiências superficiais, ou pode direcioná-lo para criar uma conexão profunda e transformadora. A maioria escolhe a primeira opção. Afinal, depois de anos de escassez, a abundância pode ser intoxicante. Mas os homens verdadeiramente sábios escolhem a segunda, porque descobrem que o maior prêmio da retenção não é quantidade de conquistas, mas qualidade de conexão. Quando você preserva a energia vital por longos períodos e depois escolhe compartilhá-la conscientemente com uma parceira especial, algo mágico acontece. Você não está apenas fazendo sexo, está transmitindo força de vida concentrada. E uma mulher que recebe essa energia de um homem que a cultivou com disciplina e propósito, ela nunca esquece. Porque foi tocada não apenas fisicamente, mas energeticamente. Esse é o paradoxo final da retenção. Quanto mais você cultiva a capacidade de não precisar, mais você se torna capaz de oferecer algo realmente valioso quando escolhe compartilhar. Você deixa de ser alguém que toma energia de mulheres para preencher seu próprio vazio e se torna alguém que oferece energia abundante para nutrir a feminilidade ao seu redor. Esse é o verdadeiro magnetismo masculino. Não é sobre dominar, controlar ou conquistar. É sobre cultivar tanto poder interior que sua simples presença se torna um presente para o mundo. E quando você atinge esse nível, percebe que o wingman biológico era apenas o começo. O verdadeiro prêmio era se tornar o tipo de homem que não precisa de wingman nenhum, porque você se tornou a própria atração, a própria força magnética, a própria presença transformadora que faz qualquer ambiente melhor simplesmente por estar nele. Esse é o destino de todo homem que tem coragem de preservar sua energia vital tempo suficiente para descobrir quem realmente é quando não está constantemente se esvaziando. E uma vez descoberto, não há como voltar atrás. Porque você finalmente entendeu. Você não era fraco por natureza. Você apenas estava desperdiçando sua força mais preciosa. Agora, com essa força preservada e direcionada conscientemente, você pode se tornar qualquer coisa que escolher ser, inclusive o homem magnético que sempre esteve adormecido dentro de você. Irmão, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade por trás dessas palavras. Talvez você já tenha sentido esse magnetismo em momentos de retenção. Talvez tenha percebido como mulheres reagem diferente quando você está energeticamente pleno. Ou talvez você ainda esteja duvidando, achando que isso é impossível, exagerado, fantasia. Existe uma forma simples de descobrir a verdade. Teste você mesmo. Não acredite em mim. Não acredite em teorias científicas. Não acredite em depoimentos de outros homens. Faça o teste dos 90 dias. Viva a experiência na própria pele. Permita que seu corpo desperte o wingman biológico que está adormecido há anos. Nos primeiros 30 dias, você vai sentir apenas as mudanças internas. Mais energia, mais foco, mais clareza mental. Entre 30 e 60 dias, você vai começar a notar mudanças na forma como as pessoas reagem a você. Mas após 90 dias, aí você vai entender o que eu estava tentando te explicar aqui. Você vai sentir na pele o magnetismo que emerge quando energia vital é preservada e concentrada.
vai experimentar o tipo de atração que não depende de técnicas, status ou aparência. E então você vai perceber: isso sempre esteve disponível para você. Você apenas estava desperdiçando todos os dias. Se esta mensagem ressoou com você, não deixe ela morrer aqui. Inscreva-se no canal O Buscador. Somos referência no assunto de transmutação masculina, com centenas de depoimentos de homens que descobriram seu magnetismo natural através da retenção consciente. Veja nossos outros vídeos sobre energia vital, presença masculina e transformação interior. E comente abaixo: eu vou testar o Wingman biológico, porque essa declaração precisa ser feita, precisa ser assumida. Você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade de buscadores que descobriu: o magnetismo sempre esteve dentro de você, só estava sendo desperdiçado. Retenha, preserve, desperte o magnético dentro de você.